Depois de termos tido uma experiência menos boa numa viagem de Lisboa a Madrid num veículo elétrico com objetivos de tempo, vimos hoje aqui apresentar 10 dicas para você viajar em longa distância com um veículo elétrico sem stress, mesmo nesta altura do ano, com muita gente na estrada. A World Shopper viaja em longa distância em veículos elétricos na Europa desde 2017. No mês passado fizemos uma viagem Lisboa-Madrid-Lisboa num Citroën SE4, um dos veículos elétricos mais confortáveis do mercado. O Citroën SE4 tem uma bateria de 50 kWh, carrega até 100 kW e tem uma autonomia WLTP de 350 km. Nesta viagem com objetivo de tempo, houve coisas que correram menos bem em termos de experiência de carregamento e não cumprimos os nossos objetivos de tempo. Na viagem de ida para Madrid demorámos 11 horas, incluindo os tempos de carregamento. Na viagem de regresso para Lisboa, pensávamos em melhorar esta marca das 11 horas, mas não conseguimos. Piorámos. Demorámos 13 horas para cumprir os cerca de 600 km que separam Madrid de Lisboa. Com consumos na ordem dos 20 kWh por 100 km, isto com o cruise control nos 120 km/h e com o ar-condicionado ligado, o Citroën C4 cumpriu. Trouxe-nos até Lisboa, depois de 1.300 km, em condições excepcionais em termos de conforto. Quando se viaja com objetivos de tempo em longa distância em veículos elétricos, ainda subsistem algumas diferenças entre aquilo que planeamos e aquilo que encontramos no terreno. É evidente que há trajetos com infraestruturas menos boas do que outros, e este é um dos casos, esta ligação entre Madrid e Lisboa é um desses casos. No entanto, não nos podemos esquecer que estamos a falar da principal ligação entre duas capitais europeias. Na World Shopper somos de opinião que neste tipo de traçado a visão deve ser termos uma experiência de carregamento de veículos elétricos idêntica à experiência de abastecimento de um veículo a combustão. Isto em termos de conveniência. Isto deve ser a nossa visão, deve ser a nossa ambição e nada menos do que isto. Enquanto não atingimos esse objetivo, deixamos então aqui 10 dicas para viajar de elétrico em longa distância, sem stress, durante o verão. Primeiro ponto, é preciso planear a viagem no ABRP, a Better Route Planner. Nas definições do ABRP, deverá considerar um objetivo de 20% em termos do nível de carga de bateria com que irá chegar a cada posto de carregamento. Se estiver a viajar apenas em Portugal, poderá utilizar a aplicação da Mio, o planeador de rotas da Mio, que utiliza a mesma tecnologia da ABRP. Se for para o estrangeiro, deverá descarregar as aplicações dos diferentes operadores dos postos de carregamento que irá encontrar pelo caminho. Se experimentar dificuldades no download destas aplicações ou até no seu registro, contacte os serviços de apoio ao utilizador que normalmente resolvem estas situações. Se pernoitar durante a viagem, selecione hotéis com carregamento. É preciso considerar que muitos hotéis já fazem parte da rede Tesla Destination Charger. Esta rede, ao contrário dos Superchargers, aceita outras marcas de veículos para além da Tesla. Se o hotel não dispuser de wallbox, é melhor carregar numa tomada doméstica do que simplesmente não aproveitar a noite para carregar o veículo. Sempre que possível, evite utilizar postos de carregamento rápidos nas cidades ou nas imediações das cidades. Nestas zonas, este tipo de postos tende a ter maiores níveis de ocupação. Devemos antecipar carregamentos.
Ou seja, durante a fase de planeamento, identificamos os postos onde iremos carregar durante o trajeto. Devemos também identificar postos de carregamento que se situem no trajeto, mas que antecedam esses postos que estão planeados. Devemos carregar prioritariamente nestes postos anteriores. E, se for necessário, chegar aos postos de carregamento que estão planeados e ajustarmos a carga da bateria. No fundo, faz-se isto para se dispor de uma margem de segurança no caso dos postos de carregamento que estão planeados estarem, por exemplo, ocupados. Devemos prevenir problemas. Ora, nas aplicações é importante analisar os comentários mais recentes acerca do estado do posto. É importante também determinar se há limitações de acesso ou limitações de horários. Devemos viajar com as aplicações de carregamento ativas e com a navegação do veículo também ativa. Há postos de carregamento que estão nas aplicações e que não estão na navegação e vice-versa. Desta forma, aumentamos a probabilidade de ver o maior número possível de postos de carregamento. Durante as paragens para carregamento e no caso de deixarmos o veículo sozinho a carregar, devemos ter atenção para não deixar objetos visíveis no seu interior. Isto é particularmente importante nas autoestradas, especialmente em Espanha e em França. Devemos controlar rigorosamente a evolução da carga, de forma a evitar que o veículo fique carregado e ligado ao posto, mantendo o posto ocupado de forma desnecessária. Devemos evitar carregar mais de 80%, porque nos últimos 20% de capacidade da bateria, a velocidade de carregamento cai de forma drástica. Assim sendo, sempre que possível, devemos carregar até 80% e seguir viagem. Se, apesar destas recomendações, tiver uma emergência de autonomia, deverá ter em consideração as seguintes situações. A velocidade deverá ser reduzida para cerca de 90 km/h, mesmo em autoestrada. Neste caso, deverá tomar algumas medidas para segurança, nomeadamente acionar os sinais de perigo, mesmo de dia, e prestar uma atenção especial ao retrovisor. Se possível, o ideal será passar para uma estrada nacional. Também deve desligar o ar-condicionado, entreabrindo as janelas. Não deve abrir as janelas na sua totalidade para evitar degradar a aerodinâmica do veículo. Com estas medidas, conseguirá um aumento de cerca de 30% na autonomia do veículo. Este valor depende de automóvel para automóvel, mas com certeza que tem uma margem para alcançar o próximo posto de carregamento. Viajar em veículos elétricos em longa distância é cada vez mais fácil, mesmo numa fase de transição energética em que a infraestrutura ainda não é a ideal. O que é facto é que nesta altura do ano, com mais trânsito nas autoestradas e nas estradas, a infraestrutura elétrica também fica mais no limite e é importante seguir este tipo de conselhos para evitar situações menos agradáveis. Boas férias ao volante do seu veículo elétrico.